Eu tive há pouco tempo atrás um colega me pediu para avaliar um desgaste, na verdade uma cárie num paciente, que é interproximal nos dentes anteriores, para ver se eu sugeria intervenção ou não. E a palatina dos dentes do paciente estava como esse, ó. Um desgaste severo em todos os elementos. Basicamente, a gente não consegue nem ver mais esmalte na palatina dos dentes. Então, era um paciente jovem, de seus 24, 25 anos, e já com uma erosão bastante avançada, que era muito mais grave do que uma pequena lesão cariosa. Claro que também tem que ser controlado, tratado isso. Mas tem que se avaliar também as lesões, tá? E é bastante comum, eu tenho bastante paciente com refluxo gastroesofágico, onde ele me procura para controle de bruxismo, e esse bruxismo muitas vezes é secundário ao refluxo. Então eu vejo lesões de bruxismo em si, mas eu vejo lesões também características de um refluxo, de uma erosão ácida. E aí eu começo um questionário para o paciente e vejo, não, ele provavelmente tem refluxo. E eu encaminho ele para um gastro, para avaliação disso. Então, também tem que ser avaliado isso no paciente, tá? A gente tem que saber diferenciar o tipo de desgaste que é do bruxismo e o tipo de desgaste que acontece na erosão. Aqui eu tenho, claro, a restauração de amálgama hoje vocês vão ter cada dia menos presente, tá? São restaurações que hoje até tem indicação de troca, porque as fraturas dentárias relacionadas à amálgama, elas são mais catastróficas, levam muitas vezes a perda dentária, tá? Mas aqui eu tenho uma erosão com uma ilha de amálgama, tá? O que acontece? Eu tenho perda do elemento dentário por ação química, só que o amálgama não perde em relação a isso. Então eu não tenho uma ilha de amálgama. Ao contrário aqui, ó. Aqui eu tenho uma faceta de desgaste que acompanha o dente e no amálgama também. Então aqui eu tenho provavelmente um bruxismo, ou tive um bruxismo, que aconteceu uma faceta de desgaste e até o polimento desse amálgama. Então aqui eu tenho uma ilha de amálgama por causa da erosão. E aqui eu tenho uma faceta de desgaste e polimento desse material por causa de um bruxismo. Então, no nosso tratamento e controle, sabendo a definição do bruxismo em si, que é um hábito de apertar, ranger, ou até um hábito de manter a musculatura contraída sem toque dentário, e sabendo a etiologia, que ela é centralmente mediada, eu sei que qualquer tratamento periférico meu não vai servir para o bruxismo. Ele pode ter outras indicações. Novamente, eu faço juízo oclusal, eu faço muita prótese dentária. A minha área não é ortodontia, mas eu indico muita ortodontia por diversos fins estéticos ou funcionais, mas não para controle de bruxismo. Então, a parte de tratamento reabilitador cai por solo, ajustes cruzais cai por solo, tratamento ortodôntico cai por solo. O que a gente vai ter hoje para controle de bruxismo do sono são placas oclusais. É o que a gente tem. A gente não consegue reverter o hábito do paciente de ranger ou apertar os dentes à noite. A gente não consegue controlar isso. Claro, se ele for secundário a outra patologia, somente secundário a outra patologia, tu reverter essa outra patologia, tu pode até controlar o bruxismo do paciente. Mas, se for um bruxismo primário, ou tu não consegue controlar o fator secundário, o que a gente pode propor para o nosso paciente no bruxismo do sono são placas oclusais. É isso que a gente consegue fazer. Aonde entra a toxina botulínica nisso, pessoal? E o Botox não conseguiria diminuir a incidência do bruxismo, não conseguiria diminuir os danos do bruxismo em si? O que a gente tem hoje em relação à toxina botulínica e o Botox, né? A gente não vai impedir aquela cadeia de acontecimentos que ocorre antes do surto do bruxismo. Então, mesmo com a toxina botulínica, o paciente vai ranger. Ele vai ranger ou vai apertar os dentes, com uma menor intensidade inicialmente. Mas ele vai ter a necessidade ainda do uso da placa, porque ele vai ter rangimento e apertamento. Os músculos que a gente intervém com toxina botulínica poderia ser uma seta temporal. São músculos elevadores. Mas não é o músculo pterolateral que faz o processo de lateralidade.
Então, assim, a gente não vai impedir o músculo que faz lateralidade de fazer o rangimento, isso vai acontecer, e eu tenho efeitos deletérios, efeitos colaterais do uso da toxina botulínica em músculos funcionais. Esses efeitos deletérios, eles são dose dependentes. Como assim? Quanto mais vezes eu aplicar, ou maior dosagem eu aplicar, maior a chance de eu ter problemas no uso da toxina botulínica em músculos funcionais. Quais são os efeitos deletérios? A piora da eficiência mastigatória. Isso a gente tem na literatura mostrando alguns pacientes que utilizaram a toxina botulínica em músculos funcionais com perda de eficiência mastigatória. Que é uma coisa, tu aplicar em músculos de mímica, para o franzimento, essas ruguinhas que aparecem. Outra coisa, tu aplicar em músculos que servem para mastigação. Então, há relatos de pacientes que perderam força muscular, não consigo mais mastigar direito. Claro, esses efeitos colaterais são doses dependentes. Não estou falando que uma dose baixa vai causar isso, ou uma vez aplicado também. Só que, qual é a função do Botox se a pessoa não vai parar de ranger? Qual é a indicação da toxina botulínica se mesmo assim eu vou ter que usar a minha placa estabilizadora de qualquer forma? Não tenho. Então, assim, hoje a gente não vê a toxina botulínica como controle de bruxismo. Aquela cadeia vai acontecer normalmente, porque ela é centralmente mediada, a pessoa vai ranger, vai apertar e vai ter a necessidade de a utilização da placa estabilizadora de qualquer forma. Tem estudos em ratos também, tá? Mostrando as alterações ósseas por causa da utilização da toxina botulínica. Então, eu tenho indícios também de alterações ósseas por aplicação de toxina botulínica em músculos mastigatórios. Então, cuidado nisso. Não tem indicação ainda para controle de bruxismo do sono, certo? Mas, tá, Felipe, tu é contra a toxina botulínica? Não, a toxina botulínica veio para a odontologia como uma arma a mais, um arsenal a mais para a gente tratar nossos pacientes. Não é porque eu não indico para controle de bruxismo do sono e nem bruxismo em vigília primário que eu não vejo uma estratégia para a utilização dele. Não que eu não vejo uma possibilidade disso. Por quê? Lembra que eu falei que o bruxismo em vigília ele pode ser secundário a outras patologias, como mal de Parkinson, acidente vasculoencefálico, que leva a espasmos musculares severos, que pode ser um problema grave ao paciente? Nesses casos que o bruxismo não é um hábito, porque o hábito eu posso tentar controlar de outras formas que a gente vai conversar na sequência, nesses casos, o custo-benefício dos efeitos colaterais da toxina botulínica em relação à severidade desses espasmos no paciente pode nos indicar a toxina botulínica. Então, em casos secundários de bruxismo em vigília, causado por acidente vasculoencefálico, mal de Parkinson, demência, onde não é possível o controle desses espasmos da musculatura, eu posso indicar a toxina botulínica. Ah, Felipe, tu não falou agora há pouco que eu tenho efeitos colaterais da toxina botulínica em músculos mastigatórios? Sim. Só que nesse caso, os efeitos benéficos são maiores que os efeitos colaterais. Mas são casos graves, tá? Eu tenho pacientes que têm dores severas e distonia de cinesia musculares severas por causa de mal de Parkinson ou acidente vasculoencefálicos. Que é o único meio de tentativa de controle disso é através da paralisação da musculatura. Só que aí, óbvio, vou ter outros problemas, só que são menores do que esses espasmos. E o bruxismo em vigília, se o do sono controla através de placa, o que eu faço com o bruxismo em vigília, que é um hábito de apertamento, às vezes só contração muscular do paciente durante o dia, que acontece muitas vezes relacionado ao estresse, ansiedade, momentos de contração. Como ele é um hábito, eu tenho que reverter esse hábito. Eu tenho que trabalhar a reversão do hábito. Um dos meios foi criado pelo professor Garanhani através do aplicativo Desencoste. Ele é muito simples, só que é uma simplicidade genial. Ele cria lembretes no teu celular, o celular serve como um despertador periódico, lembrando você de desencostar os dentes.
na tentativa de treinar esse hábito de não ficar os dentes encostados. Então, além de ser um meio de controle, a gente chama de ecológico, de em vigília, ele também nos ajuda a fazer diagnóstico do paciente. Lembra que eu falei agora há pouco que grande parte dos pacientes, quando eu pergunto se eles tocam os dentes durante o dia, a resposta é negativa? Não, doutor, eu não encosto o dente, tenho certeza. Na primeira consulta, eu pego o celular do paciente, obviamente com autorização, né? Instalo o aplicativo, eu no consultório já instalo o aplicativo para o paciente, ou faço ele instalar, eu já oriento o uso do aplicativo e ponho ali despertar meia hora ou em uma hora. Sempre que desperta, ele pergunta se o paciente está tocando os dentes ou está com dor. E está com dor, certo? E isso alimenta uma planilha no celular. E o relato do paciente na outra semana que ele volta para o retorno é quase sempre o mesmo. Nossa, eu ficava o dia inteiro com os dentes apertados e não notava. E a partir disso, ele começa a perceber esse apertamento e começa a reverter esse hábito.